amigos, tudo beleza? Aqui quem vos fala sou eu mais uma vez, mais um Lucas. Sejam bem-vindos ao penúltimo vídeo da série sobre a evolução gráfica e a lore da nossa maravilhosa franquia de Mortal Kombat. No vídeo da semana passada, ou no último vídeo, nós falamos sobre os Mortal Kombat 5, 6 e 7, Mortal Kombat Deadly Alliance, Mortal Kombat Armageddon e Mortal Kombat Deception. Não necessariamente nessa ordem. Onde, até o momento, o Shao Kahn derrotou o Forno Ambulante de Fogo, o Blazezão da Massa, e ele está mais poderoso que o Trump com o seu botão de lançar mísseis nucleares. Sim, eu sei que o presidente atual é o John Biden, mas o Trump estava metendo mais medo. Humor e piadas. Só que antes da gente retornar a esse ponto, eu quero abordar com vocês alguns spin-offs de Mortal Kombat que foram lançados, os seus gráficos, a sua jogabilidade e as suas lojas. Os spin-offs são o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, o Mortal Kombat Special Forces e o Mortal Kombat Shaolin Monks. E, na sequência do vídeo, eu vou dar continuidade aos Mortal Kombat 9 e 10 na sequência. Então vamos começar com o primeiro spin-off lançado em 1997, o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, que ele conta a história de como o Shao Kahn entrou no trono de Outworld após trair o banguela poderoso da série, o Onaga. Brincadeiras à parte, esse spin-off lançado na época da Midway Games, ele era um side-scroller, então o cenário dava uma espécie de scroll pro lado para você ambientar o novo cenário e os novos personagens que iriam aparecer. E ele contava a história do carinha com poderes de gelo, do clã de ninjas Lin Kuei, desde a origem de seus poderes de gelo até a sua rivalidade com o Scorpion. Em algum ponto do jogo, o Sub-Zero tenta explicar pro Sub-Zero amarelo que na verdade não foi ele quem matou a sua família e clã. E assim aquele careca, maldito, feiticeiro, lavador de louça, o Quan Chi que foi que fez isso. Só que, quando você tenta convencer alguém que já tá com a cabeça meio determinada, é um negócio meio complicado. Então ele não conseguiu convencer que o lavador de louça e feiticeiro nas horas vagas Quan Chi era o grande culpado. Só que como ele tava, com essa cabeça de que não, tem que bater de frente com o protagonista do jogo, era patente óbvio que isso ia dar problema. E os chefes das fases, eles eram enfrentados de maneira tradicional, com as barras de vida até o fim. A maioria dos golpes Sub-Zero podiam ser executados durante o decorrer das fases. E nesse jogo ele ainda é empregado uso de atores, para dar essa realidade, para trazer em baixa resolução para dentro do jogo e manter a qualidade gráfica. Inclusive, foram utilizados autores, os caras que desenvolveram a brincadeira, foram utilizados atores também para fazer as cenas de corte, explicativas do jogo. Então o Sub-Zero ele consegue fazer uma trocação de soco legal com o Quan Chi, com a ajuda da Sareena, que ele traiu esse careca maldito lavador de louça, porque ela teve a vida poupada pelo Sub-Zero no momento anterior. Só que porém, o Shinokão da massa mata, coitado. Só que o nosso querido Iceman, ele consegue recuperar o amuleto de Shinnok e ele consegue entregá-lo pro Raiden. E no final das contas, o Sub-Zero ele volta pro clã Lin Kuei, onde ele é aguardado pelo Shang Tsung, que o convida a participar do Mortal Kombat. Sim, lembra aquele lá do primeiro? Ele mesmo. E o mesmo acaba concordando, porque ele descobre que um cliente muito rico pagou para que o Sub-Zero matasse um amador de almas e ele claramente aceitou. E antes da gente ir pro próximo spin-off, eu quero trazer algumas curiosidades sobre essa maravilhosa série pra vocês, A franquia Mortal Kombat, ela foi a franquia que motivou a criação da ESRB, ou seja, a Entertainment Software Rating Board. O que ela faz, Quem que é, o que ela faz? Ela faz análise dos jogos e ela coloca a classificação indicativa de idade em cada um deles. Pra época, o Mortal Kombat foi considerado tão pancadão e violento, que gerou vários debates, inclusive entre os políticos dos Estados Unidos, até a culminação da criação da ESRB. Outra curiosidade foi que um dos criadores que deu origem ao nome do noob, o Ed Boon, desde o primeiro game da franquia, é ele quem faz a famosa voz do Scorpion. Get over here! Quando o Scorpion lança a cobra pra agarrar o adversário. Voltando pro conteúdo principal, segundo o spin-off de Mortal Kombat não teve tanto sucesso quanto o Mythologies. Lançado em 2000, Mortal Kombat Special Force ele traz uma espécie de história da origem do Jax e da sua força paramilitar. A história se trata do Kano liberando alguns prisioneiros da cadeia e o Jax indo atrás deles para conter essa pequena cagada. Então, detendo esses prisioneiros criminosos e perseguindo o Kano para fazer ele entrar pelo cano. Sim, a mesma piada bosta 2 vezes. O jogo ele tem um gráfico mais parecido com o de Mortal Kombat 4, porém no estilo beat'em all. Só que o jogo ele não trouxe nada de muito novo para a franquia. E em comparação com o Mythology, a Midway teve até que cortar a versão dele pro Nintendo 64,
vendendo um jogo com um preço tipo muito abaixo do mercado. E o último spin-off criado até o momento para a franquia foi lançado em 2005, fazendo uma redenção em comparação ao lançamento de Special Forces. Shaolin Monks, ele chega num ambiente de desconfiança, porém o jogo é muito bom. Opinião minha, você que é fã de Mortal Kombat, pega e joga o Shaolin Monks no PlayStation 2, porque, cara, é top. Mesclando elementos de RPG, de cenários com muita inspiração em Mortal Kombat 2, cenários de combate aberto também no estilo beat'em all, é um jogo que é um spin-off considerado por muitos como um mini reboot, né, das histórias de Mortal Kombat 1 e 2. O modo principal, que ele pode ser jogado tanto no single player quanto no modo co-op, o que acaba sendo bem interessante porque ele traz algumas áreas desbloqueáveis que são desbloqueáveis apenas no modo cooperativo e são bloqueadas para o single player. Ele conta com o monge Shaolin, selador de Rei Caveira, o Liu Kang, e um outro descendente de Kung Lao, o Kung Lao. E é possível também durante o jogo desbloquear os vilões para jogar, o Sub-Zero e o Scorpion. A qualidade gráfica já traz muito do que vemos Mortal Kombat pro PlayStation 2, o que pra época em relação ao Special Forces era muita coisa, e tem muita interatividade com o cenário. A história em si é quase um reboot mesmo, da mistura das histórias de Mortal Kombat 1 e 2. Enquanto o Mortal Kombat normal ele corria na ilha de Shang Tsung, com as diversas lutas, o feiticeiro luta com o Liu Kang e antes que ele pudesse efetivamente derrotar ele, o Goro aparece para deter. Essa é a grande diferença da história. Muitos conseguem se abrigar na academia Wuxi, só que os dois monges eles precisam bater alguns zones para alcançar o portal para chegar na academia. Só que ao eles chegarem lá, aquele personagem que é tão bonito quanto falar coisas desagradáveis na hora do almoço, nosso querido general Tarkatani Baraka, aparece com seus soldados. Eles perdem, só que o Baraka consegue fugir e raptar Sonya Blade, então eles vão para Outworld, depois guiados pelo Raiden e com a ajuda de Johnny Cage para derrotar o Shang Tsung e o Shao Kahn. E eles também, como também já é contado no modo história de Mortal Kombat 2, eles são ajudados pela princesa Kitana. E ao fim do jogo também é possível ver o Quan Chi recuperando o medalhão do Onaga, que estava com o Shao Kahn, previsão de algum Mortal Kombat por aí, O jogo ele conta com uma aparição do Cabal preso em uma jaula, da Mileena, do Kano e do Ermac, que são chefes secretos no jogo. Mas Lucas, por que essas informações aleatórias agora? É porque eu precisava de um gancho para contar mais uma curiosidade sobre Mortal Kombat, porém não deu para fazer isso de modo meio fluido. O personagem Ermac, ele surgiu de uma espécie, não é bem uma espécie de erro, mas de uma espécie de erro de interpretação nos relatórios de Mortal Kombat. No Mortal Kombat 1, no menu secreto, existia uma espécie de menu secreto com uma lista de coisas. E dentro de uma dessas listas de coisas, o que acontece foi que existia uma linha chamada Ermac. E a fandom ela acabou começando a pensar, tipo, tá, o que será que é esse Ermac? Ah, deve ser um novo ninja, um novo ninja, que vai ter um poder de tal coisa, igual o Reptile, pau, não sei o que. Só que o que acontece? Na verdade, Ermac era uma sigla para error macro, que dizia quantas vezes o jogo tinha crashado, basicamente. Só que daí, a desenvolvedora acabou pensando assim, vamos pegar essa ideia do fandom e criaram o Ermac também como um personagem na sequência. E no final das contas, o Ermac ele teve a sua primeira aparição em Ultimate Mortal Kombat 3. Agora, vamos voltar pro Grand Canon? A volta da história Canon ela se dá no Mortal Kombat 9, lançado em 2011, sendo o primeiro jogo publicado pela Warner. O jogo ele mantém o modo arcade, o modo história e inclui a Torre dos Desafios. Por sinal, o último desafio demorei pra caramba, mas um jogador de Scorpion não foge à luta. E eles trazem aqueles minigames de Test Your Might, Test Your Sight, teste a porra toda dentro dos desafios presentes na torre. A parte online também cresceu bastante em Mortal Kombat 9 e traz outros personagens de outras franquias pra dentro do jogo, como Freddy Krueger e Kratos como personagens jogáveis. O Kratos no modo pro PlayStation e o Fred na versão com uma DLC ou no Complete Edition. O jogo ele volta com as origens das lutas em 2D, só que com os gráficos 3D. É interessante porque, daí a história do jogo ela volta, pra mesmo do primeiro Mortal Kombat, ou seja, é uma volta das origens realizadas pela NetherRealm Studios. Alguns dos personagens aparecem, no modo história apenas, como o Motaro, o Bright, o Shinnok, o Naga, entre outros. E outros personagens aparecem em arenas, como a Tanya, Scarlet, que aparecem acorrentadas, no Shao Kahn's Arena. Mas, por exemplo, caso você tenha uma DLC que contém a Scarlet, você joga com ela, é a Kitana que aparece acorrentada no lugar. Foram adicionadas algumas novidades, como a barra de energia X-Ray, que é dividida em 3 partes. E com ela você pode, depois de completamente carregada, você pode fazer um especial que mostra os ossos e os órgãos dos adversários sendo quebrados e amassados,
que nem pão no inferno. Os Stage Fatalities eles vêm modificados, não é mais só dar um ganchinho não. Cada arena vai ter um stage para Fatality de cada personagem com um movimento específico. E cada personagem tem os seus Fatalities e agora cada um tem a sua própria animação de quando começa o segundo round. E para fechar com chave de ouro, o Baby está de volta, senhoras e senhores. E a nossa loucura de dizer que eu não te quero, vou mandando as evidências para um eu meu do passado. E foi o que o Deus do Trovão fez em seu último suspiro no topo da pirâmide. Então a mensagem recebida pelo próprio Raiden do passado é a mensagem de que ele deve vencer. E alguns vislumbres do que ocorreu, né, como a morte de Johnny Cage, a ciborgização do Lin Kuei e outros eventos, né, e além disso o amuleto do Raiden começa a se rachar, igual, né, celular caindo no chão. E com essas informações que são mais confusas de layout de aplicativos não intuitivos, né, alguns eventos ocorrem da mesma maneira, como a vitória de Liu Kang sobre o Shang Tsung, a ressuscitação da Sindel e assim por diante. Só que como tem algumas pequenas interferências, alguns acontecimentos mudaram, criando uma linha do tempo alternativa, como o Kung Lao morrendo nas mãos do Shao Kahn e o Cage sobrevivendo a Motaro. Só que ainda assim, o amuleto continua trincando e mais cerveja gelada, né? Então o Raiden e o Liu, eles partem numa viagem para encontrar os Elder Gods, que mais uma vez não interferem. E nesse meio tempo, o Rei Caveira estava chateado com o Sugador de Almas, porque ele não fez porra nenhuma de novo, né? É uma relógio que volta, né? Então ele assassina ele e transfere os poderes dele pra Sindel. Assassina ele, no caso, o Shao Kahn, né? Pega e mata o Sugador de Almas para transferir os poderes do Sugador de Almas pra Sindel. Que isso fique... E a Sindel sozinha, ela basicamente deita todos os guerreiros de Earthrealm na porrada, porém ela é morta por um ataque suicida do Osama Bin Laden. Não, pera, tô no vídeo errado. Ela é morta por um ataque suicida do nosso querido Lobo da Noite, o famoso Nightwolf, campeão de arco e flecha. Então, né, quando eles voltam, eles encontram o corpo dos amiguinhos caído no chão, tendo como sobreviventes apenas o Johnny Cage e o Blade. O Raiden tenta fazer um acordo no desespero com o Quan Chi, só que ele não descobre nada a não ser de que o feiticeiro, integrante dos Secos e Molhados, usava as almas dos guerreiros mortos como espectros a seu favor, inclusive o Scorpion. E nesse momento que o Raiden tem um insight do que o ele precisa vencer se refere a que o Shao Kahn precisa vencer o Mortal Kombat para que assim os Elder Gods possam de fato intervir na situação. Só que, né, o monge Shaolin já não reage bem, porque já tinha um monte de gente morta, e como ele já tava pistola com a morte do Kung Lao e da Kitana, ele resolve lutar contra Raiden, que acidentalmente mata o Liu Kang. Porém, ele estava certo. O Shao Kahn, ele invade a Terra, luta com o Raiden, ele dá uma surra de chinela no Raiden, e basicamente, quando ele tá quase lá matando o Raiden, os deuses anciões, eles interferem e compartilham o seu poder para com o Raiden, e daí eles anunciam a sentença. Ou seja, então ele desce a braba no Shao Kahn. O Raiden ele se sente culpado pelas mortes de todos e ele promete que ele vai restaurar Earthrealm com a ajuda dos sobreviventes. Porém, na cena pós-crédito revela que na verdade isso era um plano bem maior dos grandes lavadores de louças que NetherRealm já viu, Shinnok e Quan Chi. E é nessa onda que começa a história de Mortal Kombat X. Passam-se 2 anos dos eventos finais de Mortal Kombat 9 e quando Quan Chi liberta o Shinnok, né, da sua prisão, enquanto o Reino da Terra ainda estava, né, sob pesados ataques dos invasores. Só que a equipe de defesa da Terra, que era liderada pela Sonya, pelo Cage e pelo Kenshi, eles conseguem dar uma segurada na barra. Cinco anos depois, o Johnny Cage e a Sonya eles conseguem se infiltrar no quartinho do Careca, derrotando ele e libertando o Jax, o Scorpion e o Sub-Zero de serem Gasparzinhos do mal. Então o Jax quis ficar de boas, o Sub-Zero volta à liderança do Lin Kuei e o Scorpion quer fazer um escalpo impossível em Quan Chi de tão pistola que ele tá. Porém, ele consegue reconstruir o seu clã e eles fazem as pazes com o Sub-Zero, mesmo com a Frost enchendo o saco e sendo contra. E após 20 anos, a celebridade dos filmes de luta de Hollywood, ele monta uma equipe dos Batutinhas de Earthrealm com a sua filha Cassie Cage, dublada pela Peach em português, com a Jaque, que é a filha do maluco apelão e especialista da Special Forces, o Jax, o filho do japa cego mais top da franquia, o Takashi Takeda, e o primo do chapeleiro maluco Shaolin de Earthrealm, Kung Jin. Em Outworld, a Barakitana tinha, né, se tornado a imperadora de Outworld, só que isso não durou muito, até ela sofreu um golpe executado pelos seus próprios conselheiros. Fica a dica, cuidado com quem te dá conselhos. O Onaga se fudeu. O Shao Kahn se fudeu. Não. Na mão dos seus conselheiros, pode ser que você seja o próximo. E ela acaba partindo pro exílio.
Então o Kotal Kahn ele assume como novo imperador de Outworld, só que a Mileena, quando ela se isola, ela leva consigo o amuleto de Shinnok. Cara, destrói essa porra, velho, só traz confusão esse negócio. E o que leva os guerreiros de Earthrealm a irem atrás dela em Outworld. A equipe dos Batutinhas fazem uma aliança breve com o Kotal Kahn para ir atrás da Mileena, e acontece que acaba dando certo. E a Mileena, ela é executada, né? Só que mais uma coisa acontece, fica bem séria. O Kotal Kahn trai a equipe da Cassie, porque ele acredita que o amuleto ficaria mais seguro em Outworld. Só que ele não contava que a sua conselheira Devora se revelaria uma aliada do Quan Chi e tomaria o amuleto para si. E nesse meio tempo, com a ajuda da Sareena, o Jax e o Kenshi invadem Netherrealm para capturar o Quan Chi, né? Lembre-se que tinha alguém bem puto com o careca, então Scorpion se infiltra na base, derrota os queridos guerreiros e tira a cabeça do Quan Chi fora, né? O que até seria da hora, né? Se um pouco antes o feiticeiro não tivesse lançado um adivinha feitiço no amuleto trazido por Devora e que libera o Shinnok de sua prisão depois de 20 anos. Imagina você esperar 20 fodendos anos para poder executar o seu plano, então ele já estava bem pistola e ele coloca o plano em ação. O Johnny, né, que já está bem enfraquecido, acaba sendo feito prisioneiro pelo Shinnok e pela Devora, até, né, ele não estragar os planos de novo, né, Shinnokão? Com alguns, né, dos espectros controlados pelo Quan Chi, um deles o Shaolin e seu amor, um parente do Chapéu, a sogra e um fumante, o Shinnok e a Devora assaltam o Templo do Céu, subjugam Rayleigh e entram no Jinsei e o corrompem. E nesse mesmo tempo, o Shinnok vira um baita capitão e entra pro Grimório de Salomão. Só que não. Nesse momento, a Cassie Cage ela persegue o Shinnok, mas ela é interceptada por Kotal Kahn e seu exército. Só que a cerveja, trincando de gelada da Antártica, Sub-Zero, ela, né, chega junto com a galera do Lin Kuei para repelir as forças de Outworld. A Jaque e o Takeda estão tirando X1 com os espectros, enquanto a Cassie e o Jin chegam à câmera, onde a Cassie desce a lenha na Devora e no Shinnok. O Raiden, mesmo quase caído, consegue purificar o Jinsei, só que ela acaba voltando para aquela forma sombria, meio emo que escuta NX0, como já aconteceu em Mortal Kombat por aí. Com a derrota do Shinnok, os espectros acabam desistindo e a Sonya chega com seu exército, reunindo a família Cage mais uma vez. E ao final do rolê, os espectros do Liu Kang e da Kitana são avisados pelo Raiden mais putaço, com o amuleto de Shinnok no ombro, mas não é isso que fez ele ficar assim, que ele cansou só de defender a Terra e que ele vai tentar na porrada qualquer um que tente ameaçar. Em Mortal Kombat 10, ocorre a volta dos Brutales, que não eram muito utilizados desde a época do Super NES, e do Mortal Kombat Trilogy no PlayStation 1. A diferença é que, em vez de ser uma puta sequência de botões que tinha que apertar, eram 11 no total, como por exemplo Y, defesa, X, AX, Y, B, Y do Scorpion. Eu juro que eu não pesquisei em fórum pra falar pra vocês, eu sei desse negócio de core desde que eu tenho 8 anos de idade, inclusive eu falava esse negócio pro meu irmão dormindo e ele ficava assustado comigo, falando quadrado, na época, né, eu aprendi na época do Mortal Kombat 3, quadrado, triângulo, bola, quadrado, x, quadrado. Então esse é de fato o Brutality do Scorpion da época dos antigos jogos, né? Mas eu juro pra vocês que eu não pesquisei isso na hora pra falar, eu realmente sei. Então vem tirar X1 comigo aqui, irmão. Mas sim, voltando, em situações específicas, como ganhar um round, e também começam a existir a execução de brutales de cenário, que são basicamente brutales que utilizam parte do cenário para você descer o sarrafo. Existem também as barras de estamina, que foram utilizadas pela primeira vez no Mortal Kombat 4, Mortal Kombat 9 não, né? E um novo método de Harakiri, que é o Kitality. Basta você perder um round, ficar putinho do seu jogo online, quita a partida que a personagem, né, explode, vai ter a cabeça explodida. Os personagens possuem variações em seus estilos de luta, 3 para cada personagem. E cada um deles vai ter uma quantidade de variedade de luta específica dentro de cada um dos estilos que você escolher. As torres de desafios, né, que agora são chamadas de Living Towers, possuem atualizações de desafios em cada uma das 3 partes, incluindo os novos modos de 1 vs 1, Ranked, Platina Safado, King of the Hill, Survivor, Test Your Luck e Custom Combat. E além disso, um novo modo online surge na série que é a Guerra de Facções. Então você alia uma das 5 facções do jogo, Black Dragon, Brothers of the Shadow, Lin Kuei, Special Forces e White Lotus, e você recebe desafios objetivos para completar solo ou nos modos online. E cada uma das facções possui um conjunto único de itens desbloqueáveis e o vencedor semanal ganha presentinhos especiais, podendo até alternar os fatalities de um personagem. Então, meus consagrados, estamos chegando ao penúltimo vídeo da série sobre Mortal Kombat. Semana que vem eu vou fechá-la com Mortal Kombat e algumas curiosidades extras sobre a franquia. Se você gostou, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Eu tenho aqui o amuleto de Shinnok comigo e eu não tenho medo de usar. Então, por favor, se inscreva, meus consagrados, compartilhe com a galera e até semana que vem ou até o próximo vídeo.